Olá, meus queridos e queridas! Estamos iniciando mais um programa aqui do All NisaCast, segunda temporada para você, trazendo sempre uma egrégora de sucesso, uma egrégora gostosa, com pessoas maravilhosas, com pessoas de sucesso, que vão contar a carreira delas. A ideia é essa, né? Compartilhar com você sempre aquela informação que vai potencializar o teu negócio, o teu sucesso, o teu crescimento. Esse é o nosso objetivo aqui sempre, tá? Mas antes de começar, gente, os nossos estúdios estão floridos com uma mulher maravilhosa. Antes de falar o nome dela, gente, ela é quase a Rapunzel. Ela tem um cabelo assim bem bonito, comprido. Eu vou falar pra ela mandar uma foto pra gente com o cabelo solto, pra gente mostrar pra vocês a nossa maravilhosa Rapunzel. Olha só o currículo dessa mulher, que incrível. Ela é uma grande empresária, ela é mentora de mulheres, ela é uma grande profissional de educação física e especialista em autoestima pós-maternidade. Então você, mulher que está me ouvindo, você precisa conhecer a história e a expertise da maravilhosa Vitória Leme. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer inenarrável estar aqui hoje. Ai, que delícia, Vi. Obrigada, viu, pela sua presença. Que você veio de longe, né? Vim de longe. Sou de Maresias. Maresias, litoral. E vim aqui para poder participar e contribuir um pouquinho com conhecimento e com umas dicas aí pra mulherada. Que legal, Vi. Obrigada por ter vindo. Maresias é muito gostoso. Uma delícia a praia. Faz tempo que eu não vou pra Maresias. Preciso dar um pulinho lá, já fica né? o convite pra você. Fica o convite. Uma delícia. Adoro praia. Bom, Vi, vamos lá. A ideia é você que é uma especialista que fala muito com mulheres, né? Que tá dentro desse mundo feminino, né? Deve lidar com a mulherada no dia a dia, né? Solucionando questões, dando dicas, etc. Mentorando diretamente, né? Então, a primeira pergunta é assim, ó. Você que tá no arquétipo de mãe, empresária, esposa, né? Que tem a carreira tem que se dividir. Você acha que a mulher dá conta? A mulher consegue dar conta de tudo isso? Qual é a sua opinião? Polêmico, hein? Consegue. A mulher consegue. A mulher é uma potência. A mulher consegue. A mulher tem muitas facetas. E ela consegue desde que haja organização, planejamento e, mais do que isso, força de vontade, porque ela precisa querer muito. Sim. Então, muito se vê de rotina perfeita nas redes sociais. Nós mostramos ali o nosso palco. Então, ninguém mostra as suas mazelas. Sim. E às vezes as pessoas confundem isso e se frustram, pensando, nossa, as pessoas têm uma rotina perfeita, conseguem dar conta de tudo e eu não consigo, mas tá ali rolando feed ou perdendo muito tempo com Netflix e outras coisas que acabam não agregando e consomem mesmo o seu tempo. Sim. Então precisa haver um planejamento e uma decisão. Tá. Qual é o meu propósito? O que eu quero pra mim? Tá. Né? Eu quero dar conta da minha família, eu quero dar conta do meu emprego, da minha empresa, quero ter tempo pra cuidar de mim, porque o autocuidado é essencial. A mulher precisa primeiro se nutrir para poder nutrir a sua família, para poder cuidar de quem ela ama. Ela tem que se cuidar em primeiro lugar. Mas isso demanda um certo tempo, uma certa energia. Então, talvez você vai ter que abrir mão daquele tempo que você gosta de dormir até mais tarde, acordar um pouco mais cedo e treinar, se cuidar antes da sua família acordar. Né, preparar algo para sua família, um café da manhã gostoso para os seus filhos, para o seu marido. Então, tudo isso necessita de uma organização, de um planejamento. Né? Mas dá para dar conta de tudo? Sim, a mulher consegue, desde que ela queira. Desde que esse seja um objetivo dela. Legal. Tá? E tentando ser sempre, dar o seu melhor. Né? Seja no seu trabalho, seja cuidando da sua saúde física, emocional, cuidando da sua família. É importante que haja essa decisão primeiramente. Sim. Essa coisa das redes sociais, né? Que a gente fala de aquele arquétipo da vida perfeita, né? Aquelas fotos super produzidas, que inclusive a gente também sabe fazer. Né? E aí a gente põe aquelas coisas, aqueles filtros, aquela luz de cima, aquela de baixo. A gente cria todo um arquétipo que não tá errado, né, Vi? Essa coisa do marketing, mas nem sempre aquela é a vida real, né? É o agente da gente. Eu gosto muito de trazer no programa essa coisa da vida real, assim. A gente fica chateada também, né? A gente se sente fraca. Fala um pouquinho, assim, dessa coisa do nosso dia a dia versus o mundo daquilo que a gente apresenta nas redes sociais. Não,
Com certeza. Nas redes sociais, nós só postamos o que é agradável, o que é belo aos nossos olhos e aos olhos de quem vê também. Então, ninguém posta suas mazelas. Isso é fato. E, às vezes, a pessoa tá ali, mas a gente não sabe o que tá acontecendo nos bastidores. Sim. O Instagram, as redes sociais são um palco. Então, ali vai postar do bom e do melhor, mas a gente não sabe como tá essa pessoa dentro da sua casa, ou emocionalmente também. Mas ela precisa se colocar. Muitas das vezes porque ela tem um produto ou porque ela é um produto. Então, às vezes, ela precisa se comunicar com essas pessoas. Sim. Então, ninguém vai aparecer nas redes sociais e começar a desabafar. Isso é muito difícil, né? Porque isso, infelizmente, não vende. Então, a gente precisa pensar, tá, essa pessoa está lá todos os dias, tá diariamente cuidando dela mesma, por conta do quê? Da constância, que é o principal. Você precisa ter constância nas suas atividades. E porque nem sempre você vai estar motivado. A motivação nunca vai vir bater na sua porta e falar, olha, pegar na sua mão, vamos treinar hoje, se você acordar super disposta. Não vai. E a mulher tem os seus dias. A mulher, ela não é a mesma, ela não tem a mesma versão todos os dias. Sim. Tem várias fases, então vai ter semanas que você vai estar super desmotivada, que você quer ficar encolhidinha. E nesses dias você precisa usar da sua constância. Sim. Que não é algo tangível, mas sim uma decisão, uma atitude. Então mesmo quando você estiver desanimada, você vai se colocar, você vai fazer o que tem que ser feito. Vai levantar, vai treinar, vai se organizar, vai se arrumar. Né? Não para os outros, mas para si mesma, para você se ver. Isso é um autocuidado, para você se ver bonita, né? E vai se colocar, vai fazer o que tem que ser feito. Porque quem faz o que quer é criança, somos mulheres, somos adultas. Então, nós precisamos ter essa organização, essa constância. Até porque quando nós falamos de resultados, o resultado não está na somatória dos dias em que acordamos motivadas e vamos fazer as coisas. Não. E sim nos dias que nós nos obrigamos até a fazer o que precisa ser feito. Porque a somatória desses dias em que você tá com preguiça, cansada, ou teve uma discussão com o marido, mas precisa, no dia seguinte, fazer o que tem que ser feito. Então, o segredo tá na constância. Constância. Porque é degrau por degrau, né? 1% a cada dia. E no final desse processo, né? No andamento desse processo, você vai começar a ver o resultado. Não existe resultado da noite pro dia. Existe atitude, existem ações que você toma para conquistar, né, esse objetivo que você tem. Maravilha. Vocês viram, né, gente? Constância, por favor, né? Vou fazer um dia... É aquela coisa, na segunda eu começo. Mas isso é muito prejudicial. É muito prejudicial, porque se você... não foi na segunda, deixou a preguiça, né? Ficou ali encolhidinha, não foi. Na terça-feira, você já tá mais desmotivado. E aí, quando vê, você perdeu o time. E essa uma semana que às vezes você deixa de ir ou fazer se colocar para fazer algum projeto, para fazer alguma atividade, essa semana vira um mês. Depois viram 2 meses. E fica muito mais difícil você voltar a esse rumo. Então, você vai ter que recalcular a rota mais uma vez. E mais uma vez, você tá deixando os seus objetivos, os seus sonhos para depois. Tá vendo? Vi, você que é professora, né? É uma profissional de educação física. Com certeza deu aula há muitos anos. E hoje você tem um estúdio, né? De balé para crianças, adultos. Conta um pouquinho pra gente essa transição, né? Você que é uma educadora nessa área, né? Uma referência, né? Pra gente, eu me coloco nesse leque de pessoas que não são atletas e não tem aquela facilidade toda pra fazer atividade física, embora a gente sabe que é muito importante e que tem que manter essa constância, né? Que você... Conta um pouquinho dessa trajetória e uma dica, assim, pro pessoal que realmente quer fazer atividade física, ter um corpo mais saudável, né? Sim. Começou há muito tempo atrás. Eu comecei com atividade física com balé, propriamente dito, quando eu tinha 15 anos. Então, antes de ser formada, eu já estava dentro de sala. Eu já sabia que era aquilo que eu queria pra mim. Porque eu sempre amei atividade física. Eu já passei por todos os esportes que você possa imaginar, porque eu queria ter vivência. Né? E eu acho que isso é muito importante também, só abrindo espaço pra falar sobre isso. Um parênteses. Nem sempre você precisa fazer aquela atividade, a musculação. Você não tem só a musculação, você não tem só o futebol. São tantas atividades que você pode fazer para exercitar o seu corpo e você vai se encontrar em alguma delas. Então, eu experimentava. E vai lá, faz uma aula experimental, conhece, vê se você gosta. Às vezes, uma aula coletiva. Às vezes, você é mais intimista, você prefere fazer uma atividade individual. Então, experimenta, né? Vai experimentando. Uma hora você vai se encontrar, vai encontrar o seu lugar. Legal. Então, comecei bem cedo, né? Já atuava com crianças como voluntária. Trabalhei também com pessoas com necessidades especiais, né? Deficientes físicos. E foi, assim...
abriu a minha mente mesmo, porque era atividade física e ser humano, né? Então, o meu foco ali mudou. Eu já não queria mais trabalhar com alta performance, que era o meu sonho antes, né? Tá. No balé, principalmente. E eu passei a olhar com mais vontade de trabalhar com qualidade de vida, que não exclui, em que todos podem fazer, independente das dificuldades, todos têm potências, todos têm habilidades. E trabalhar em cima disso, para que o aluno seja protagonista. Legal. Então, esse sempre foi sempre o meu objetivo. Que o aluno seja protagonista e que não só aprenda aquela atividade física, mas que ele aprenda a lidar com o social, que ele entenda que ele é uma potência, que ele tem muitas habilidades e que ele pode passar isso para os outros também, né? Sim, sim. E aproveitar disso na sua jornada. Sim, legal. E aí continuamos, né? Continuei, fui estudar educação física, foi um período bem complicado. Tinha muitos problemas financeiros nessa época de faculdade, de estágio, de trabalho. Eu morava muito longe, então eu tinha que ir com uma mochila, saía de casa às 5 horas da manhã, uma mochila com tudo. Tinha que ter roupa, marmita, porque eu ficava o dia inteiro nas atividades, o dia inteiro fora, estava cansada, não tinha tempo de dormir. Foi muito corrido, mas eu sabia que era o que eu queria. Então, eu não desisti e tinha lá o meu caderninho das metas, de onde eu gostaria de estar após terminar esse processo da faculdade. Legal. E aí, as coisas foram acontecendo, né? Claro, sempre me colocando à frente do planejamento, para que eu conseguisse estar mais perto dos meus objetivos. Passou o tempo, entramos na pandemia. Quando eu pensei que estava indo, chegou a pandemia. Tá. Me mudei, fui pro litoral, que é onde meu marido reside. Fomos morar juntos. E nesse processo eu descobri que estava grávida. Ai, que delícia. Foi uma alegria, porque quando eu decidi que eu queria ser mãe, eu já estava grávida há Olha 2 só. meses. Então, Deus já sabia antes de mim dessa minha necessidade. Sim. Porém, pandemia, fechou tudo. Então, eu estava sozinha numa cidade nova, né? Sem ninguém, apenas meu esposo. Mas a atividade física era um combustível para mim. Então, não posso sair? Vou treinar. Então, eu treinava em casa, treinei a minha gestação toda. Foi uma delícia, eu aproveitei muito. Fui muito feliz nesse processo da gestação. Tá. Eu amava estar grávida, eu amava tudo voltado à maternidade. Estudava, eu queria ser uma boa mãe. Né? Mas eu não tinha experiência nenhuma. Tá. E aí, a bebê chegou, pandemia... E nós não podíamos sair de casa, aquela coisa toda, porém meu marido saía para trabalhar, eu ficava sozinha e eu fui me perdendo nesse processo. Tá. E eu desencadeei uma depressão pós-parto e eu nem tinha consciência disso. Então foi algo que, sabe, avassalador, mas que eu não tinha consciência. Então eu me perdi totalmente nesse processo, né? Então foi muito difícil para mim. Acabou a pandemia, mas eu ainda fiquei fechada, reclusa. E descontando as minhas emoções na comida, né? Então, essa foi a pior coisa pra mim. Porque depois que a minha filha nasceu, eu engordei 20 quilos. Nossa! No pós-parto. Então, eu tive uma gestação maravilhosa. Depois que a minha filha nasceu, eu engordei 20 quilos. Em 6 meses. Nossa! Porque eu comia as minhas emoções. Eu não conseguia gerir. Eu comia as minhas emoções. E eu sentia que eu não conseguiria mais ser a pessoa que eu era antes. Né? E eu queria resgatar, eu queria ser a Vitória de antes, a Vitória que ia, que fazia, que treinava, que isso, que aquilo, que trabalhava, que dava aula. E eu me vi num cenário do fundo do poço mesmo, sabe? Mas eu amava muito a minha filha, eu amava ser mãe, mas eu já não amava mais a Vitória. Então, isso foi se perdendo, e aquela frustração de olhar para as fotos e chorar e falar, nossa, eu não sou mais essa pessoa, eu nunca mais vou ser essa pessoa. Tá. Então, num dia eu tomei uma decisão, falei, não, eu preciso mudar o jogo. Tirei foto, me doeu olhar aquelas fotos, eu não me reconhecia realmente, me doeu, eu falei, não, eu preciso mudar esse cenário. Comecei primeiro a estudar, porque eu gostava muito disso de desenvolvimento humano. E eu falei, não, vou estudar. E pegava, fazia um curso aqui. Tinha tempo, estava em casa, pandemia. Comecei a estudar. E eu falei, não, agora eu preciso mudar. Já tinha mudado, né, internalizado. Já tinha mudado a minha parte emocional. Eu já estava melhor emocionalmente. Falei, não, agora é hora de mudar meu corpo. E sozinha, com bebê. Treinava em casa 2, 3 vezes por dia. Mas eu falei, não, eu tenho um objetivo. E eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Que legal. Em mais 6 meses eu consegui, sozinha, sem dieta mirabolante, sem loucura, sozinha, com muita força de vontade, consegui emagrecer, né? Então, esses 20 quilos foram embora e eu já tava melhor. Falei, não, já tô melhor comigo mesma, não
não consegui chegar na Vitória de antes, porque aquela Vitória de antes já não existia mais. Sim. Né? Agora era uma Vitória mãe, esposa, dona de casa, com aquele sonho de voltar com seu negócio, né? Que tava ali guardadinho, aflorado, esperando a pandemia acabar. Mas eu entendi que não existe a pessoa de antes. Aquela pessoa de antes você precisa desconstruir e construir uma nova mulher, né? Com novas demandas, com uma nova personalidade, com novas vontades. E entender isso, que não dá para resgatar aquela pessoa de antes, mudou, virou a chave para mim. Que legal. Então, eu voltei a trabalhar, né? Decidi abrir o meu negócio, porque eu tinha esse sonho de voltar a dar aula, porque é algo que eu gosto muito, né? Independente do que. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas e de ensinar. Porque eu acho que é uma forma de estar deixando a minha sementinha aqui no mundo, sabe? Então, eu abri um estúdio de balé no litoral, contra tudo e contra todos, né? Porque você pensa em litoral, você pensa na praia, você não pensa que vai dar certo um estúdio de balé, né? Onde as crianças, os adultos, os alunos precisam estar uniformizados, serem pontuais. Então, eu falei contra tudo e contra todos mesmo. Abri o estúdio, deu super certo. Hoje, nós atendemos mais de 50 famílias, né? Mais de 50 crianças. Sim. E a ideia é sempre trabalhar isso, o protagonismo, para que essas crianças, essas alunas, sejam protagonistas, sabe? Tenham essa vivência lúdica. Porque o mundo já é tão caótico, então se a gente puder colocar um pouco de encanto, e esse encanto que o balé traz, né? Essa delicadeza, essa feminilidade, isso é muito legal. E acabou que nesse percurso eu conheci muitas mães que tinham queixas parecidas com as que eu tinha, né? E que estavam nesse mesmo cenário. E às vezes, conversando com elas não entendiam que eu já tinha passado por isso também. E a partir daí, de conversas, de narrativas, eu vi que eu poderia ajudar outras pessoas com a minha história, com a minha jornada. E a partir daí, me debrucei sobre os estudos, sobre autoestima, ferramentas práticas também para lidar com esse cenário, para virar essa situação. E aí comecei. Mas eu tinha muita vergonha ainda, né? Do que as pessoas iam pensar. Porque a mulher, às vezes, tem um pouquinho disso, né? Ai, o que vão achar de mim? Né? Essa transição também de carreira. Então, eu comecei a mentorar mulheres de outro estado. Do Rio Grande do Sul, que era o local onde, né, eu já tinha um conhecimento, tinha feito uma mentoria. Então, começou por lá. E aí, foi tomando um rumo muito gostoso, natural, porque não fui eu que fui atrás disso. Aconteceu. E eu acho que é o universo, né? Então, tudo que aconteceu na minha vida foram coisas que eu já tinha visualizado. Porém, isso não. Eu falei, então é um novo projeto, é um novo objetivo. Mas agarrei com unhas e dentes, porque as mulheres merecem isso. Né? Hoje eu me sinto tão bem, tão completa. E cuidar de mim, ter essa virada de chave, mudou totalmente os meus relacionamentos. Uma autocura, né? Uma autocura. Hoje, eu tenho um relacionamento melhor com meu marido, com a minha família, com os meus clientes e principalmente comigo mesma, porque a autoestima é isso, é o valor que você se dá. Lá atrás eu não me dava o devido valor. Né? Então, primeiro você precisa se amar, se dar o valor, né? Se colocar. E aí as pessoas vão ver isso e vão te tratar dessa forma também. Né? Mudou a forma como as pessoas passaram a me tratar desde que eu tive essa virada de chave. Comecei a me olhar com mais amor, com mais cuidado. E a mulher tem isso de querer abraçar, né, essa maternidade. Ai, vou cuidar, vou dar tudo de mim para o meu filho, para minha família. Mas é um erro. Porque você precisa se olhar também, você precisa olhar para dentro de si, entender que você precisa se cuidar, estar bem emocionalmente, fisicamente, ter energia, ter fôlego de vida, para poder cuidar de quem você ama, sabe? Isso reflete nas suas relações, nos seus relacionamentos. E o seu filho, ele nota, né? A sua família nota. Então, você precisa realmente ter esse tempo para você, para se cuidar, para depois você cuidar de quem você ama. E tudo muda. É um mundo novo mesmo, quando você passa a ver a vida dessa forma. Que legal. Isso é tão importante, né, Vidi? Da gente... A autoestima, né? Quando você tá bem, quando você se ergue, quando você se levanta, ali você fala, agora eu tô pronta para levantar outras pessoas. E você vê, a gente nota aqui na sua trajetória, foi muito isso, né? Você falou, não, agora eu vou cuidar de mim, agora eu vou me levantar, agora eu vou fazer. Você foi com garra, você foi com foco. E aí, de repente, você falou, nossa, agora eu tô preparada. Isso é como um chamado, né? É um tipo de chamado, você não acha? Como se fosse uma missão. Sim, porque você quer que outras mulheres também sintam isso. Vivenciem o que você vivenciou, né? Porque você pode ser, sim, protagonista da sua vida. Você pode tomar as rédeas da sua história. Você pode escrever uma linda história. Mas primeiro você precisa cuidar da sua saúde emocional,
físico. O físico é só, na verdade, é só um reflexo, às vezes, de como a gente tá por dentro. É isso Né? aí. E isso é muito importante, eu vejo realmente como uma missão, porque eu quero que as mulheres sintam, né, essa transformação Sim. na vida delas também, porque é incrível. E uma vez que você se transforma, você não consegue voltar. Não consegue voltar. Não consegue. Isso é incrível. É. Você passa a emitir aquilo, você irradia aquilo, como se fala, agora eu sou isso, né? Exatamente. E aí, é como diz a própria ciência, né? Você atrai o semelhante daquilo que você é, que você está, Exatamente. né? Isso é muito importante. Isso que você falou também de atrair, de estar com as pessoas, isso é muito importante, porque a ambiência também faz toda a diferença nesse processo, né? Em que lugares você se coloca? Esses lugares te elevam ou te jogam lá para baixo? Seus relacionamentos. Como estão seus relacionamentos? Estão te impulsionando ou estão te puxando para baixo? Isso tudo influencia na nossa autoestima também. Às vezes a gente acha que não. Ah, não, deixa para lá. Mas influencia É verdade, muito. com Isso certeza. é muito importante. É É. muito importante. As pessoas com quem você se relaciona dizem muito sobre você também. Com certeza. Vi, agora a gente pegando essa conotação da questão da autoestima, vamos fazer uma visão assim, ó. A mulher, ela trabalhou pra ela se levantar, ela conseguiu se levantar, ela elevou a sua autoestima, como o seu caso, você é um case de sucesso nesse universo feminino. E aí ela realmente se encontrou. Eu estou com a minha autoestima elevada, entendeu? Eu estou convencida de que eu sou boa o suficiente, porque chega nesse ponto de você não precisa publicar isso, né? Mas a pessoa se sentir assim, de você falar, não, eu me sinto boa, isso irradia. Eu me sinto boa, eu sou boa o suficiente, eu sou muito boa naquilo que eu faço. E aí essa mulher, ela começa a se levantar e se posicionar de tal forma, né? De se posicionar de maneira mais aberta, de maneira mais assim. E aí eu quero saber a sua opinião, porque assim, ainda, infelizmente, existe uma diferença entre o posicionamento de uma mulher com autoestima, que ela acredita no potencial dela, que ela é, como diz a sociedade, convencida, né? E o homem, quando ele é um cara que tem autoestima elevada, que se posiciona e que ele é, de certa forma, convencido. Ele acha que ele é bom bastante. Existe ainda um conflito, né, entre o posicionamento da mulher e do homem. Com certeza. E eu gostaria de saber a sua opinião como especialista nesse assunto relacionado à autoestima. Por quê que a mulher é vista de uma forma negativa quando ela tem autoestima e o homem não? Acontece que ainda é visto com olhares de vaidade. Para alguns, essa mulher, quando ela tá empoderada, quando ela tá segura de si, ela é vista como uma mulher vaidosa, que está querendo se achar, se provar. Mas, na verdade, nem é isso. Porque ela só está vivendo a vida dela, né? Irradiando aquilo que ela acredita, aquela transformação na vida dela. Mas também tem muito do que é esperado, que foi esperado da mulher lá atrás. Tradicionalmente, onde era esperado que a mulher fosse submissa, fosse quieta. Então, hoje, em pleno século XXI, ainda existe quem espera essa imagem da mulher. As pessoas não estão ainda, muitas pessoas não estão preparadas para ver essas potências se colocando mesmo para jogo, porque acredita-se que essa era a postura do homem. O homem que tinha que ir à caça, o homem que tinha que demonstrar o poder, e a mulher tinha que ficar o quê? Naquele lugar de submissão, como eu posso dizer, de mais quietinha, mais retraída. Então, a mulher, quando ela se coloca e ela vai pro jogo, mostra do que ela é capaz, ela assusta. Ela assusta alguns homens, assusta algumas mulheres também. Mas, às vezes, é visto também como se essa autoestima se baseasse no físico, no corpo. Mas, na realidade, não é isso. É a sua segurança. Uhum. E a segurança de uma mulher com a autoestima elevada exala. Essa mulher exala a segurança. E o que acaba incomodando pessoas que não estão nessa mesma frequência, que ainda não estão preparadas para isso, preparadas para essa mulher. Então, por isso que ela precisa se colocar em ambientes em que outras mulheres, outras pessoas também estejam nessa energia e que vão validar, que vão aplaudir. Porque é isso que acontece quando você se coloca nos lugares certos. Então, a gente não precisa ficar esperando a validação de pessoas que, às vezes, são tóxicas, né? Porque querem te puxar para baixo, não querem ver você crescer. Às vezes, seja um homem, uma mulher. Então, você precisa sempre estar se colocando realmente em ambientes de crescimento, onde você vai poder mostrar toda a sua potência e que isso vai ser validado.
Então, na sua opinião, é uma coisa da crença mesmo que vem na história da sociedade, de que a mulher, Com certeza. ela vem com aquele arquétipo de dona de casa, de submissa. E hoje as pessoas não... É verdade, gente. O povo não tá preparado pra essa mulherada. E é uma escolha, Se tá você tudo não tiver um bem. grupo, né? Um mastermind Exatamente. que potencialize as potências, né? Sim. Porque existe essa coisa, existe, né? A gente vive num mundo, você é empresário, eu sou empresária, a gente vive num mundo hoje em que ainda existe essa interpretação. Esse é um tema que a gente abordou aqui em vários programas já. E eu gosto de reforçar esse aspecto por 2 motivos. Primeiro, que a gente tem muitas mulheres que nos assistem, né? E segundo, que nós gostamos de mostrar pro povo, pro público, pra audiência, para quem acompanha o nosso trabalho, de que as mulheres também podem se posicionar, não por uma questão de competição, né, Vi? Não é uma coisa assim de, um é melhor, o outro é pior, mas sim por um olhar de que todos podem. Todos podem, né? todos podem. Todos têm o seu lugar, o sol nasce para todo mundo. E que bom! Uma mulher vai ser sempre diferente da outra. E elas podem se complementar, em vez de ter essa rivalidade, né? Tanto se fala sobre sororidade, mas na hora da prática, não é bem assim. Às vezes, você quer a sua amiga bem, mas não tão bem para ser superior a você. Isso não existe, isso não deve existir. As mulheres devem realmente se apoiar e se ajudarem, né? Porque a gente cria, como você fala, né? Essa egrégora de ajuda, de crescimento, de desenvolvimento. Isso é incrível, porque onde tem mais de uma mulher, vem uma potência. Né? Elas se potencializam. Isso é muito bacana e você precisa realmente pensar nisso. É isso aí, muito legal. Quando a gente fala dessa mudança, teve um episódio que, inclusive, aconteceu comigo. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua opinião em relação a isso. Que eu tava fazendo uma reunião, uma live, era online, né? E aí, num certo momento, a gente estava falando de um tema voltado para minha área, e aí, em um certo momento, eu contei sobre um case de sucesso da minha carreira, né? Que tinha conexão com aquele assunto que eu estava falando na hora, né? E aí, eu me lembro, Vi, que quando a gente terminou a reunião, o pessoal do marketing me chamou, falou assim, Ju, olha, pra gente analisar as métricas, né? Audiência, e aí, a gente sentou para analisar e o especialista virou para mim e falou assim, olha, a live tava um pico de audiência X, e no momento em que você estava justamente falando sobre o seu case de sucesso, a audiência caiu. Nossa. E aí, quando você voltou pro assunto central, a audiência voltou. E aí ele falou, aí eles me passam as informações até pra gente saber mais ou menos o direcionamento e tudo mais, né? E aí eu me lembro que na época eu falei assim, não vou deixar de falar minhas coisas. Agora que eu vou soltar eu falei, não vou deixar de falar meus assuntos, porque isso é um exemplo, né? Sim, o exemplo isso arrasta. É um exemplo. O exemplo arrasta. Exatamente. Arrasta. Mas o que você acha, assim, você olhando por esse ângulo da tua especialidade, né? Dessa questão da mulher, graças a Deus, eu não... minha autoestima não baixou por causa disso. Não desmotivei. Pelo contrário, às vezes você tem que usar isso, né, como uma potência, pra te potencializar, pra você conseguir alcançar ainda resultados maiores. Mas o que você acha que foi, assim? Salvo, obviamente, análises métricas de marketing, mas assim, dentro dessa interpretação, o que você acha que pode ter causado isso? Eu acho que pro homem gera aquela estranheza, né? O homem às vezes a gente acha que a competição é só entre homens, mulheres, mas às vezes tem competição entre homens e mulheres também. Tem homem que não aceita que a mulher tenha mais resultado que ele, mais sucesso, mais dinheiro na conta, né? E assim como tem mulheres também que não se cobram, mas se comparam muito. E às vezes você passar esse seu case, falar sobre o seu case de sucesso, essa mulher, em vez de vibrar por isso, ela fica chateada porque às vezes ela não conseguiu se colocar de alguma forma para ter os mesmos resultados. Entendi. Né? Então ela prefere não dar audiência a isso, sabe? Porque para ela às vezes dói, porque é muito mais fácil você estar no seu lugar de conforto do que olhar aqui e falar, nossa, se ela consegue, eu também consigo. Porque é por essa ótica te dá força, que nós deveríamos ver. Nossa, se eu vejo que alguém conseguiu, eu falo, caramba, essa pessoa conseguiu, que legal, eu também consigo. Eu também consigo, não é legal? Né? Isso me motiva, você usa isso como impulso, isso me inspira. Né? Então, sempre vão existir esses tipos de pessoas. A pessoa que você vai inspirar, que vai falar, nossa, como ela é poderosa, como ela é boa no que ela faz. E se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Eu vou me debruçar, eu vou estudar, eu vou trabalhar e eu vou ter resultados semelhantes. É isso aí. Mas tem aquela pessoa que não quer se mover. Então, você acha que ela vai querer sair do conforto dela, dar a cara a tapa,
né, gastar energia, tempo, suor? Não vai. Então, para ela é mais fácil, opa, não quero ver isso. Fechar a aba ali, não assistir mais e voltar para a vida dela. Entendeu? Então, sensacional. Sempre vão ter esses dois tipos de pessoas, mas a ideia é sempre o quê? A gente continuar inspirando, motivando, porque se tiver uma pessoa ali que você possa motivar, que você possa inspirar, que bom, a sua missão vai estar cumprida. É isso aí. Eu vejo muito dessa forma, até quando a gente pensa no alcance mesmo que a gente tem. Às vezes fala, mas tem poucos seguidores, isso e aquilo, mas você tá impulsionando alguém? Você tá ajudando alguém? Então, a sua missão já tá sendo cumprida. É isso aí. Você tá executando, tá fazendo o seu papel aqui no mundo. Mas se você tiver um propósito que vai de encontro a isso. Muito bom, tá vendo? Então, gente, por favor, você que tá aí, meio borocochô, né? Meio pra baixo, fala assim, será, minha gente? O que será que vão pensar, né? O que será que vão me aplaudir? Será que vão detestar? O que será? Na dúvida vai, né, Vi? Vai, na dúvida faz, né? faz. Até porque sempre vai ter alguém para criticar. E se você ficar dependendo da opinião dos outros, ou preocupado, às vezes a gente se preocupa com a opinião de quem tá do outro lado, às vezes a pessoa não tá nem aí pra gente. É verdade. Nossa, que ego é esse que a gente tem de achar que todo mundo vai parar a vida pra ver a gente? Pra ver a gente. Pra ver o que a gente tá fazendo de errado. Gente, não cada um tá na sua batalha. Tá na sua luta. Eu falo, às vezes eu penso, eu não sou tão importante assim. Né? Eu tinha vergonha. Nesse processo de emagrecimento, eu tinha vergonha de ir pra academia. Falar, vão me olhar, vão ver que eu tô acima do peso. E eu achava que era uma dor só minha, mas conversando com algumas alunas, elas me contaram que também é a dor delas. Então, tem gente que não vai pra academia porque tem vergonha do que vão pensar. Gente, a academia tá pra você, assim como pra quem quer perder peso, que quer qualidade de vida, assim como o médico tá pro doente. É. Não existe isso. Vergonha do quê? Cada um tá ali cuidando da sua própria vida, correndo atrás dos seus próprios objetivos. Então, não pensa no outro. Foca nos seus objetivos, na sua jornada e vai, com constância, dia após dia, o resultado chega. Não tem como o resultado não chegar. É isso aí. Você sabe que teve um vídeo de um cara, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que apareceu... sabe quando é tráfego pago, né? Que aparece alguém? E aí, quando a gente vê um assunto interessante, você pra ouvir, né? Eu, particularmente, adoro estudar, adoro escutar as pessoas, adoro ouvir histórias, né? Eu tenho sede disso, né? E ali eu tava ouvindo, e esse cara me falou um negócio tão interessante, que tem a ver com o que você falou, que ele disse assim, é muito mais fácil a gente apoiar e sentir pena de uma pessoa que não sai do lugar, que é muito fraquinho, que tá começando, que tá com preguiça, que não sei o que. Ele falou, você já notou? Todo mundo quer ajudar. Eu olhei bem, eu falei, mas gente, quem é esse homem que tá falando um negócio desse? Fiquei até meio chocada, assim, na hora. Eu falei, nossa... Não acredito que ele tá falando isso, porque é muito real isso, né? Não. A gente vivencia isso no dia a dia. E aí você vê realmente uma pessoa que tá... Não é que a gente não tem que ajudar, procura entender, não é esse minha visão, mas é o olhar da sociedade. Você vê uma pessoa, e ele tava falando justamente que o cara contou uma história de um cara que era Uber, que tava passando por uma dificuldade, e ele perdeu, ele queria viajar, ele ia trabalhar até 4 da manhã e tal. E ele contando, né, a rotina de trabalho, a dificuldade. E ele virou e falou assim, esse é o normal. Ele falou, o normal é você olhar pra uma situação e falar, pô, cara, coitado desse cara. O cara é batalhador, o cara trabalha, o cara isso, o cara aquilo outro, nananana. E ele sentiu aquela vontade de ajudar, de interferir, né? E aí ele virou e falou assim, pois o que acontece quando a pessoa, ela também precisa de um apoio emocional, porque ela tá galgando, mas ela já tem um sucesso, ela já tem uma vida legal, ela já faz... Ele falou assim, essa pessoa receberia o mesmo apoio do que essa outra que tá começando, e eles discutindo sobre esse assunto. E eu falei, é um assunto difícil, porque normalmente a gente não fala-se muito disso na internet. E está de encontro com o que você tava falando, né? Por muitas vezes... É mais fácil a gente realmente apoiar, e deve-se apoiar a todos, com né? certeza. Aquela pessoa que realmente está começando, que precisa de ajuda, etc. Mas depois que você chega num determinado ponto, isso assusta, né, as pessoas. Será que... mas essa pessoa não precisa mais, então eu não vou mais falar, eu não vou mais ajudar, eu não vou mais... Não é mais ou menos assim? Ciclo. Às vezes um amigo abre uma loja online ou abre algum negócio. Eu procuro sempre, às vezes eu pago mais caro, mas eu compro com meu amigo. É verdade. Eu compro com meu amigo, compro com quem tá ali no meu ciclo, no meu dia a dia. Mas a gente vê. A pessoa às vezes deixa de comprar com a amiga dela pra comprar com a fulana da internet que nem conhece. Então, por que você não ajuda quem tá ali pertinho de você? Isso. Quem tá ali no seu ciclo? É verdade. Vai ajudar alguém que nem... Claro, às vezes é preço, é isso, mas dá pra negociar.
Então, por que a gente não fortalece as pessoas que estão ao nosso redor? Que estão ao nosso redor, o medo né? do crescimento? É. Quando é o coitadinho, a gente ajuda, e depois que vê que tá crescendo, aí a gente... Que medo é esse? É, Se todo mundo tem o seu lugar. exatamente. Por que não ajudar para que a pessoa cresça e se desenvolva mais e mais e mais e mais? É isso aí. Porque quando você tem esse sentimento, né? Volta para você. Eu Uhum. acredito muito nisso. Sim. Né? A gente deseja para tudo volta. Uhum. Né? E o universo conspira mesmo para isso. Ah, com certeza. E principalmente quando você tem uma vontade genuína, né? Que você fala assim, gente, Exatamente. deixa eu ajudar aqui, deixa eu fazer. Sem esperar E nada em troca, sem ninguém esperar- precisa É. ver. Ninguém precisa ver. Exatamente. Você é você. É aquela vontade, como você falou, aquela vontade genuína mesmo. É. Então vai lá, curte a foto do teu amigo, vai na loja dele, Comenta. compra, comenta. Exatamente. Entendeu? Tem que ter isso mesmo. Isso daí é bem importante e isso fortalece, né? Acho que todo mundo precisa dessa força, desse apoio. Com certeza. E você que tem esse foco de trabalhar com as mulheres, é legal, muito importante você passar essa visão, Vitória. Eu acho bem legal mesmo. Parabéns pelo trabalho que você Obrigada. faz. Porque a mulherada precisa mesmo dessa força, dessa união, Tem que ter uma competição, ajudando a outra, uma né? ajudando a outra. Pega aquela sua amiga, É você vê isso que tá aí. borocochô, meu, pega a mão dela, leva ela pra fazer alguma coisa, vai fazer uma atividade física, vai conversar. Isso é tão importante, é tão mais gostoso, não é mais prazeroso Com você tá lá certeza. fazer uma atividade, ai, tô com preguiça. Você pega uma amiga, já muda o cenário. É. Já muda o cenário, vai mudar o seu dia e o dela também. Né? É Então, isso aí. vamos ser essa pessoa que puxa, que levanta as outras. É isso aí. E sempre olhando, não olhando com a régua dos outros, né? Então, nunca medindo, ai, mas a minha amiga... Não, vai junto, faz o seu, ela faz o dela e todo mundo volta feliz. É isso aí. Maravilhoso, Vi. Que delícia, que gostoso. Ai, foi um prazer. Muito bom, assim, ter você aqui, conhecer um pouco mais da tua história, né? Você é um exemplo, né, para muitas mulheres. Esse processo que você passou de recuperação, essa questão da perda, né? Você falou que engordou 20 quilos. A gente sabe o tanto que muitas mulheres enfrentam desafios nesse momento, né? Porque envolve tudo, não é só uma questão física, né? De status, de físico, não. É saúde, reflexo, é sim. emocional, é muita coisa, né? Que envolve. Com certeza. Então eu gostaria que sim, Vi, que você deixasse um recado final para o pessoal que está acompanhando aqui o nosso programa. Uma mensagem que você pudesse realmente mostrar, assim, você já passou tanta coisa legal, mas uma mensagem que você pudesse realmente passar para o pessoal que está buscando essa transformação, assim, que fala, não, agora chegou minha hora, não estou assistindo esse programa por acaso e quer virar essa chave para realizar mais e para ser mais feliz. Eu queria falar realmente com as mães, sabe? Para elas se amarem tanto quanto elas amam seus filhos. Para elas se cuidarem tanto quanto elas cuidam deles, né? Porque é um amor tão grande, a gente sabe que a mãe, ela vira uma leoa, ela faz tudo pelo seu filho, É verdade. né? E por que não fazer tudo por ela também? Né? Resgatar a autoestima, resgatar aquele amor próprio que é tão importante e cuidar desse amor como se fosse um jardim, regar esse amor todos os dias, esse cuidado, porque cuidar de si mesma, Sim. né? Esse amor vai refletir na sua família, vai refletir nos seus negócios, vai refletir no seu trabalho, na sua vida. Então, se ame, se nutra em primeiro lugar, para depois cuidar de quem você ama. Que legal, muito bom, que delícia, obrigada. Eu quem agradeço. Vamos compartilhar agora, né, onde fica o seu estúdio de balé. Você pode falar o endereço, localização, passa o seu Instagram, o que você quiser passar aqui pro pessoal te acompanhar, te seguir nas redes, né? E poder conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, da tua história. Ai, com certeza. Me sigam no meu Instagram, Vitória Inspira. Lá eu sempre posto algumas dicas práticas, dicas de treino também para fazer em casa, né? Às vezes você não tem tempo, tá com criança pequena, dá para treinar em casa. Então, né, eu posso passar treinos por conta do CREF também. Então, sempre vai ter alguma coisinha ali que pode ajudar nesse processo também. O Instagram do estúdio, Espaço Alegre Litoral. Lá sempre postamos, falamos sobre o balé, sobre essa parte da lucidez, do protagonismo. E quem quiser conhecer melhor, só seguir, a gente conversa, manda uma mensagem e me coloco à disposição para conversar, para ajudar quem precisar. Que legal, maravilhoso. Bom, então as informações da Vitória estão aqui na tela. Entra lá, gente, segue a Vitória, segue o estúdio dela de balé, para quem quiser conhecer, né? De repente até fazer uma aula, quem tá perto da região, né? Pode ir lá conhecer, não é? Vai pra praia, já aproveita, faz uma aula de balé. Ai, já que delícia. Vai ser uma delícia. Já junta tudo, já né? Já junta tudo. E fora que o ambiente é maravilhoso, né, Vi? Com certeza. Maravilhoso. Vi, muito obrigada Eu agradeço. pela sua participação. Foi um prazer Pela sua estar energia aqui.
gostosa. Muito bom. Obrigada, eu amei. Que bom, fico feliz. Muito bom. Espero tê-la mais vezes aqui no nosso Com estúdio certeza. florido, trazendo esses conteúdos maravilhosos aqui pra gente. Com certeza. Obrigada, Ju. Foi ótimo. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Meus amigos, minhas amigas, estamos encerrando mais um All NisaCast pra vocês. Semana que vem a gente tem mais episódio aqui, mas não esqueça, gente, curta aqui o nosso canal, compartilhe esse vídeo, se inscreva. Sabe por quê? Porque quando você se inscreve e você envia esse vídeo para mais pessoas, o YouTube mostra a gente para mais gente e é mais gente sabendo dessas coisas valiosíssimas que nós estamos transferindo aqui para você. Então não se esquece de você se inscrever, de curtir, de compartilhar com as pessoas que você ama, que isso faz toda a diferença para o nosso projeto maravilhoso chamado All NisaCast, que tem como objetivo fortalecer o teu sucesso, potencializar a tua performance. Tá bom, meu amor? Um beijo carinhoso no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!